Então eu considerei vários versículos rapidamente, né? O tempo é curto, eu ainda nem almocei. Espero que vocês possam pegar as suas Bíblias, ler esses versículos com calma, meditar, orar, pedir a ajuda de Deus para poder entender o assunto, tá? Mas que fique claro, os idiomas falados pelo apóstolo Paulo e os outros apóstolos eram idiomas comuns, por exemplo, inglês, espanhol, japonês. Se alguém precisasse ouvir a mensagem no idioma deles, o apóstolo Paulo iria conseguir falar, porque ele tinha um auxílio ali do Espírito Santo de Deus, tá bom? Só que eu acredito que esses dons foram cessados, tá? O que a gente vê hoje aí dentro das igrejas são peças teatrais para enganar pessoas simples e humildes. Por que eu acredito que esses dons foram cessados? Se você pegar a sua Bíblia aí no livro de 1 Coríntios capítulo 13, tá? Vocês podem ler todo o capítulo 13. Eu não vou ler todo o capítulo 13 aqui agora, tá? Eu vou ler aqui o 8 até o 10. Falando a respeito do amor, né? O apóstolo Paulo falou assim, não adianta você falar em língua de anjo e de homem, o importante é você ter amor. E aí ele fala várias coisas a respeito do amor, que o amor é paciente, é bondoso, não se ira. Aí lá no versículo 8, olha só que interessante o que o apóstolo Paulo diz. A carta de Paulo aos Coríntios, né? Primeira carta, capítulo 13, versículos do 8 ao 10. Diz assim: o amor nunca acaba. Esse dom aqui, ele é eterno, ele não acaba. Mas que haja dom de profecia, será eliminado. Olha, o dom de profecia será eliminado. Que haja dom de línguas, cessará. Os dons de língua acabaram. Hoje, se você quiser aprender outro idioma, basta fazer um curso. Pague um curso, faça um curso online e você vai aprender e vai poder pregar para a pessoa em outro idioma. Mas segundo o apóstolo Paulo, esse dom seria cessado. Quer haja dom de conhecimento, será eliminado. O apóstolo Paulo está falando é eu, tá? Versículo 9. Pois temos o conhecimento parcial e profetizamos parcialmente. Esse conhecimento parcial que para mim é a Bíblia, né? Na época de Jesus, os cristãos só tinham conhecimento parcial, só tinham o Velho Testamento, a Velha Aliança. Tá? Eles não tinham a Bíblia completa. Com o tempo, os apóstolos escreveram o que a gente conhece hoje como Novo Testamento. Então hoje a gente tem o que é completo. A gente não tem só o parcial, só o Velho Testamento. A gente tem a Bíblia completa. Então a maior profecia, a maior revelação de Deus na Terra é a Bíblia. Não é o que o pastor fala na igreja. É a Bíblia. É a maior revelação de Deus na Terra. Eu não acredito em revelações feitas por pastores, por líderes religiosos. Eu acredito na maior revelação que existe no mundo, a Bíblia. Você tendo a Bíblia, você não precisa receber revelação de ninguém. Você já tem tudo que você precisa saber. O que você pode fazer, o que você não pode, o que é certo, o que é errado. A história da humanidade de Adão até hoje, o que Deus vai fazer no futuro. Você tem tudo na Bíblia. Se você harmonizar a sua vida com o que a Bíblia diz, pronto. Você vai se enquadrar, né, naqueles requisitos que Deus quer da humanidade e vai ser no futuro contemplado com a vida eterna e poder viver no paraíso que Deus promete. Então, eu li o 8, né, e o 9. Aí no 9 diz, pois temos o conhecimento parcial e profetizamos parcialmente. Mas quando vier o que é completo, eu acredito que seja a Bíblia aqui, será eliminado o que é parcial. Aqueles dons que eles tinham e o Velho Testamento era o que era parcial. Tá? Hoje nós temos o que é completo, né? Versículo 11. Era só até o 10. Não precisa ler o 11 não. Depois, se vocês quiserem, podem ler o capítulo inteiro. Então, segundo o apóstolo Paulo, do versículo 8 ao 10, dons de profecia, falar em línguas, esses dons seriam cessados. No passado, os apóstolos curavam doentes, ressuscitavam pessoas mortas, falavam em línguas,
profetizavam, eles tinham vários dons, mas esses dons, gente, eles foram cessados. Eles foram cessados. Hoje em dia, pesquise na internet se eu estou mentindo. Tem pastores usando o aplicativo de celular para poder investigar a vida do fiel que frequenta a igreja, pegar informações que ele viu nesse aplicativo e profetizar coisas para o fiel sobre a vida dele. E quando ele ouve, ele fica surpreso. Meu Deus, como que ele sabe disso? Nossa, esse homem é um homem de Deus. Sabe o que ele está fazendo? Ele está recorrendo a aplicativos que coletam informações pessoais da pessoa e depois ele passa para a pessoa em forma de revelação. Isso é grave, gente. Isso é grave. E eles usam dessa artimanha para poder extorquir os fiéis. Tem muita gente aí que pega todo o dinheiro, lote, casa, carro, e põe no nome da igreja porque acredita que aquele cara ali tem o dom de profetizar, de revelar. Dons esses que, segundo o apóstolo Paulo, já foram cessados. Tá? Com a morte de Jesus e a morte dos apóstolos, esses dons foram cessados. Tá? Todos os milagres que Jesus realizou, gente, enquanto ele estava aqui na Terra, tinham um objetivo. Depois eu quero até falar mais sobre esse assunto num outro vídeo. O objetivo era, primeiro, provar que Jesus era o Messias. Esse era o primeiro motivo dele realizar milagres, né? O segundo motivo, o amor que ele tinha pelas pessoas. E o terceiro motivo, ele estava mostrando, né, o que ele iria fazer em escala global no futuro. Por exemplo, quando Jesus ressuscitou morto, ele estava mostrando que ele tem poder sobre a morte, que no futuro ele pode acabar com a morte. Quando ele alimentou milhares de pessoas com alguns pães e peixes, ele mostrou que ele tem capacidade de acabar com a fome. Tá vendo? Quando ele acalmou o mar, ele mostrou que ele tem poder sobre os elementos da natureza. Então todos os milagres realizados por Jesus e pelos apóstolos é uma forma de mostrar para as pessoas que a mensagem que estava sendo pregada era verdadeira, que eles tinham o apoio de Deus, que Jesus era o Messias. Já cumpriu o objetivo. Hoje a gente tem o que é completo. A gente não tem mais o que é parcial. Se você estudar a sua Bíblia com sinceridade, com o coração disposto, você vai aprender as verdades da Bíblia. Uma vez que você aprender as verdades da Bíblia, você vai aplicar na sua vida diária. E no futuro próximo, você vai ser recompensado. Tá bom? Tem uma pessoa me ligando, eu vou encerrar o vídeo agora, vou ver o que o cliente está querendo, porque eu trabalho de chaveiro, provavelmente deve ser algum cliente. E depois eu gravo novos vídeos com novos assuntos, tá bom? Obrigado e até mais para vocês.